novamente meu cumprimento, a paz do Senhor para todos vocês, e vamos trazer para vocês os Salmos, Salmo 67. O reino de Deus abrange a toda a terra. Infelizmente essas palavras não estão passando para muito longe não, porque a começar da própria cidade onde está sendo retransmitido o programa, quer dizer, sem ter frequência da rádio, quer dizer, fica difícil. Mas, aonde estiver alcançando pela internet, que Deus possa estar abençoando vocês. Então diz aqui o Salmo 67. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra o temerão. Amém. Pai nosso que está no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Venha a nós o teu reino. Manifesta o teu reino aqui na terra, em toda parte da terra. Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como é no céu, ou na carne como é no espírito. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já nos procurou para pedir perdão. Então, que o Senhor libere o perdão e não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem, eu vou trazer para vocês exatamente aquela parte que eu falei para vocês do livro referente à palavra de Deus, que tem muitas pessoas que eles são incrédulos para acreditar na palavra de Deus, mas no entanto fica se curvando a imagem, né? A imagem de escultura, fica ouvindo os espíritos demoníacos, né? Que manifestam nos terreiros por aí e vai mentindo. E aí quando se fala da palavra de Deus para eles, ele diz, mas a Bíblia foi escrita por mão de homem. Quer dizer, quem pode falar sobre si mesmo é a própria palavra de Deus. Como escreveu Pedro aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 21. Diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Então veja bem que o Pedro, cheio do Espírito Santo, respondendo pela própria palavra, ele diz para os incrédulos, ele diz assim, olha, ele começa assim, ele começa em cima, no versículo 5 em diante. Diz assim, vós também, ponde nisto mesmo, em toda diligência, acrescentai-vos a fé, a virtude, e a virtude, a crença, e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, a paciência, piedade, a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deu para entender? Então diz assim, começa Pedro
Segunda Epístola de Pedro, diz assim, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandissimamente e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quer dizer, havendo escapado, devemos escapar da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Versículo 5, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo, com toda diligência, e acrescentai-vos a fé, a virtude, e a virtude a ciência. Quer dizer, acrescentai-vos a fé, a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Versículo 8. Porque se em vós abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o versículo 21. Por quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, as pessoas não acreditam na Bíblia Sagrada e vai ouvir a mentira de demônios nos terreiros, aí com os pais de santo, as mães de santo, e vão ouvir mentira. Quer dizer, acreditar na palavra de Deus, que foi escrita pelo poder do Espírito de Deus, pelos homens inspirados, os homens santos inspirados, eles não acreditam, mas vão atrás de pai de santo, de lorota de demônios, que veio senão a mentir, roubar, matar e destruir. É o que o Senhor Jesus diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, 11. Então, veja bem. Então, quem pode responder por si mesmo? É o próprio Jesus. O Senhor Jesus diz aqui no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Ele diz assim: o Espírito é o que vivifica. Ou o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Aleluia! Então, veja bem, ele esclarece aqui. Tem muita gente que prega que Jesus vai vir para ressuscitar os mortos, mas os mortos que estão mortos no pecado. Ele não vai ressuscitar a caveira lá no cemitério, não. É ressuscitar, é dar entendimento para as pessoas. Então ele esclarece aqui, em João 6, 63. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Por isso ele diz, vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, veja bem, e o próprio Jesus ainda, nessa sintonia desse mesmo tema, ele diz no capítulo 14, versículo 10, ele diz assim, não crês tu? Quer dizer, perguntado por Filipe, diz Filipe a Jesus, ele perguntou no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Ainda havia dúvida ainda, ele não entendia. Senhor, mostra-nos ao Pai, é o que nos basta. Jesus respondeu, Filipe, estou há tanto tempo com vocês, não me tem conhecido, Filipe? Aí ele fala dele mesmo, a palavra.
que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, assim, as palavras, quer dizer, quem vê a mim, versículo 9, quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos ao Pai. Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quer dizer, eu estou na palavra de Deus e o Espírito Santo está em mim. Então, as palavras que... Então, versículo 10. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Então, aí está o que diz Pedro, no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, 2 Pedro 1, que ele diz assim, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Quer dizer, isso no passado. Depois Deus mandou o seu próprio Filho. A própria palavra se reencarnou, se tornou carne. E aí, falando por si mesmo. Por isso ele disse, mas não sabe... As palavras que eu vos digo, Felipe, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz a obra. Então ele diz ainda em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai amará, e veremos para ele, e nele faremos morada, que é o Espírito Santo, vem fazer morada naquele que aceitou a Jesus, naquele que anda nos seus caminhos, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas segue em frente. Aquele que não volta atrás para ficar indo atrás de mentira dos demônios, que se diz espírito de luz. Então, veja bem, o próprio Jesus, ele diz em João capítulo 17, ele diz assim, vamos acompanhar para nós não se perder, João capítulo 17 e no versículo 1, diz assim, Jesus falou assim, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegado a hora, glorifica o teu Filho, glorifica a tua palavra, para que também o teu Filho, que é a palavra, glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, deu poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos a quanto lhe deste. E a vida eterna, qual é a vida eterna? Ele diz no versículo 3, João 17, 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aí está, é o próprio Jesus, a palavra que se fez carne, falando por si mesmo. Mas nós vamos para as profecias que o próprio Jesus nos alerta, que está em Mateus 24, porque nós estamos passando exatamente por estes momentos de aflição que está acontecendo já em grande parte do mundo e o povo não acorda. É como o próprio Jesus disse assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Como nos dias de Noé, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Casava e se ajuntava e se dava em casamento. E aí, quer dizer, e não perceberam até o dia que Noé entrou na arca, né? Quer dizer, juntamente com todos a sua família, e os animais já tinham entrado na frente, o próprio Deus guiou, e aí, quer dizer, começou a chover, as portas fechou, e aí não houve mais tempo, ninguém preparar a arca. E a arca de Noé hoje é a palavra de Deus. Você tem que adquirir uma Bíblia e começar a reunir a sua própria família, a orar, a meditar, se fortalecer, como o próprio Jesus disse. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então é espírito, se fortalecer nesse pão sagrado de Deus. Então na hora que vier as aflições, você é só clamar. O Senhor Jesus disse, olha, se estiver no telhado, nem desça pegar alguma capa. Se estiver na roça, não volte atrás. Quer dizer, aonde você está é hora de você cair no joelho no chão e clamar por Deus, já começar a orar.
Não vem, não, eu tenho que vestir uma roupa especial, porque, olha, tá vindo aí, olha só, estourou uma bomba atômica em tal lugar, já estourou outra, é o fim, quer dizer, você tem que clamar por Deus. Então, veja bem, e as pessoas têm que estar preparadas. Então ele diz assim, capítulo 24 de Mateus, diz assim, versículo 20, ele diz, Jesus respondendo uma pergunta aos discípulos, que ele já tinha feito um sermão, e aí os discípulos tinham dúvida, né, e tal, não entendeu direito. Então perguntou para Jesus, Senhor, mas quando é que vai ser essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu no 4, disse assim, acautelai-vos, esse acautelai é cuidado, cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, ou pelo menos eu sou cristão, e enganarão a muitos. Então, veja bem, aí vai, no versículo 35, ele diz assim, versículo 35, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Mas antes, ele diz ainda, no versículo 11, ele diz assim, 11, 12, 11, 13. Ele diz assim, ó, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, e se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, quer dizer, as pessoas acabam perdendo a fé. Mas aquele que perseverar até o fim, quer dizer, se não se deixar enganar, nem ser enganado, este será salvo. Aí ele diz, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de mim, em testemunho a toda criatura. Então, aí virá o fim, porque Deus quer que todo mundo tenha a sua própria defesa. Ele não quer destruir o mundo em defesa. Por isso que diz, em outras palavras, e há de ser que todo aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Por isso ele diz aqui, portanto, se estiver na roça, então, se estiver no campo, não volte atrás a vestir uma capa. Se estiver em cima do telhado, nem desça. Quer dizer, qualquer lugar onde você clamar por Deus. Mas nós temos que estar preparados. Então, ele diz assim, no versículo 14, ou no versículo Mateus 21, 22, 24 é o capítulo, 21, 22 ele diz assim, ó, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados. Agora não pensa você que a abreviação é porque você é bonitão, você é bonitona, porque você foi escolhido de Deus, porque você tem boa aparência, que você foi escolhido de Deus porque você nasceu no berço evangélico, o escolhido de Deus porque você é da descendência de Abraão, escolhido de Deus porque é povo de Israel. Não, escolhido de Deus são todos aqueles que foram chamados. Por isso foi anunciado a todas as nações. Quem crê será salvo, quem não crê é condenado. Então, os escolhidos de Deus tem que plantar o joelho no chão, ela tem que estar preparado em consagração, em santificação, em jejum e oração. Então ele diz, versículo 22 de Mateus 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, quem é que pode se salvar mediante as bombas atômicas, mediante as bombas nucleares? Nós temos que orar para que esses homens não apertem o gatilho, para que eles não disparem. Então você que é conhecedor da palavra de Deus, está na hora de parar de ganância. Não, tal, o Senhor Jesus mandou pregar, não foi só cura e milagre, libertação, não. Parece que já tem a medicina, parece que tem a ciência. Esses sinais seguirão os que crerem. É uma forma de chamar a atenção. O milagre é para uma forma de chamar a atenção. Para as pessoas virem para ser curado e aí prega a palavra de Deus. E assim por diante. Então, mas aí as pessoas querem abrir igreja para viver de pregação, de curas e libertações,
E aí é onde entra a parte dos falsos cristos, falsos profetas, falsos pregadores, porque estão virados para a ganância. Ninguém se prepara. Então diz assim, mas aí, diz, por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados. Mas é você que tem que clamar, meu amigo. Se prepara, começa a clamar. Não deixe esses homens disparar essas bombas atômicas. Não deixe esses homens disparar essas bombas nucleares. Um país enfrentando o outro, causando afronta. Quer dizer, esses homens estão possuídos pelo poder de Satanás, que ele vem ensinar a roubar, matar e destruir. Não pensa que é Jesus que está na mente deles. Não é que Jesus é que profetizou, não. Jesus preveu, ele viu que o coração do homem é mau. O coração do homem está aberto para receber o mal, receber as ofertas, as riquezas que o mal oferece, que o Satanás oferece. Então, é como diz 1 Timóteo 6, capítulo 6, versículo 10, assim, diz assim, ó, porque o amor ao dinheiro, o amor é ganância, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé, da verdade, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Esses vão clamar e não vai ser ouvido, porque se desviaram da verdade. Por isso que ele diz assim, olha, se não fosse os escolhidos de Deus, aqueles dias não sobraria nenhuma carne. Mas tem que ter cuidado, porque ele diz no versículo 36 de Lucas, no mesmo sermão, ele diz assim, vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havido por dignos de evitar. Mas o que evitar? De evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Então, tem que orar. Não, mas a palavra de Deus tem que se cumprir? Não, ele não estava profetizando, ele estava prevendo. Mas se sentar o joelho no chão, se começa a consagrar, ele anula. Assim como ele anulou, diz que ia destruir a cidade de Nínive, dos Nínives, os ninivitas, e depois não destruiu. Foi Jonas lá, pregou, o rei proclamou logo, olha, de hoje em diante vão ficar 3 dias, ninguém vai comer, não vai beber, nem o patrão, nem a patroa, nem o cachorro, nem o animais, vai cair de joelho, todo mundo vai rasgar a roupa, vestir de saco. Quer dizer, proclamou o jejum de 3 dias. E aí, quer dizer, ele disse que ia destruir e não destruiu. Por quê? O povo se arrependeram e se converteram. Então, quer dizer, se o povo se arrepender e se converter, ele não vai destruir. Mas precisa, meu amigo, como ele diz, por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados, mas vai morrer muita gente, muito. Mas por causa dos escolhidos de Deus, aqueles dias serão abreviados, senão não sobraria nenhuma carne. Então, veja bem, o que diz Paulo? Paulo, no mesmo Espírito Santo, com o mesmo espírito de profecia, revelando-se a verdade, ele diz em Efésios capítulo 6, versículo 11 em diante, ele diz assim, ó, Efésios 6, no 10 nos explica melhor, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, de toda a palavra, de toda a consagração, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, que está na mente aí dos reis, dos líderes mundiais, né? Então, porque não temos que lutar contra a carne, contra sangues, mas sim contra principado, contra potestade, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quer dizer, você tem que estar preparado, tem que estar cheio de armadura. Nós somos soldados para guerrear. Agora, se não quer guerrear, também não vai herdar a vida eterna. Vai chegar lá, não adianta ser que santinho, mas não lutou, não guerreou. Como está escrito em Apocalipse 21:8, diz assim, quanto aos tímidos, aí vai uma lista, aos incrédulos, aos fornicários, um monte de coisa. Começa dos tímidos. Você vai para a guerra, é para guerrear, não é para lá ficar se escondendo, não. É para guerrear mesmo. Há uma preparação do soldado. Se prepara o soldado, tantos anos de preparação é para quê? É para guerrear. Então você conhece a palavra de Deus? Jesus disse, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não diz paz, não digo paz, mas espada. Então, meu amigo, aí está. E aí,
o Paulo continua dizendo assim, versículo 14 de Efésios 6. Estais, pois, firmes, tendo fui sentido vossos lombos com a verdade, calçados os pés com a couraça da justiça. Então, quer dizer, na preparação do Evangelho da Paz. E aí está. Nós temos que estar preparados. Versículo 7. Versículo 16. Tomando, sobretudo, o capacete da fé. E aí, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tirar esse maligno que está na mente desses reis, desses sacerdotes malignos, desses presidentes, dos seus assessores. Então, quer dizer, diz assim, tomai, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, olha, a palavra que eu vos falo é Espírito e vida. Então, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e nisto, quer dizer, vigiando nisto, com toda perseverança e súplicas por todos os soldados, por todos os santos. Aleluia! Então aí está, meu amigo e minha amiga. Finalizamos com o Senhor Jesus falando aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 36. Vigiando, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas. A gente pode combater, pode evitar estas coisas que há de acontecer. E também, quando partir dessa demissão para outra, você está de pé em frente do homem. Diz assim, ó, orando para que sejais havido por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia! Glórias a Deus! Aí está o recado. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor Jesus, e é como o Senhor Jesus diz assim, as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que está em mim é que faz a obra. E Pedro diz assim, olha, que a palavra não foi escrita por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e a paz. Estou em França, vamos finalizar. Hoje não tem sorteio, por quê? Porque não chegou a cota, né? E também isso, próximo sábado a gente vamos ter mais. Mesmo, né, a gente recebendo mensagem, completando aí 15 pessoas participou aqui do programa sábado passado e hoje também. Luiz, pois é, agradecer o nosso povo que acompanhou a gente pela internet, também pelo rádio, até às 18h40 mais ou menos, né? Certo. E a gente lamenta mais uma vez essa queda de energia elétrica compromete, né, complica, né, o nosso programa e é bem ouvido, o pessoal sente falta demais. Muito. Certo. Fica chateado quando o rádio sai fora do ar, com certeza. Eu vou falar para o Divino Souza que no próximo programa nós vamos até às 20 horas, porque aí já tem que descontar, já começar já a acrescentar, né? O programa não é meu, o programa é do Senhor Jesus. Então, a gente não temos que dever nada para Deus. Nós temos que andar dentro da linha, nós temos que respeitar. Porque ele diz assim, no próximo sábado, né? no próximo sábado a gente vai ter que acrescentar, se tiver luz, né? Se não tiver, não vai nem adiantar também, né? Não tiver energia, né? Tá bom. Você fala, eu também eu reforço na empresa também, tá bom, Luiz? Falou então. Então fica na paz, estou em França, vamos finalizar. Vou trazer para vocês o Salmo 140. 140 porque é exatamente para arregaçar, para destonar a cabeça do maligno. Vocês que já acompanham o programa já sabem muito bem que esse salmo são palavras de oração. Diz aqui a oração. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Homem se refere a duas partes. Homem carnal mau, que é os presidentes que estão por aí,
são os assassinos e muitos outros que não são presidentes, mas são os bandidos que deixam o demônio tomar conta do coração deles. Então diz a palavra: livra-me, Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração e continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram-se as línguas como da serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho e armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor: Tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ao ímpio o seu desejo. Não deixe por diante seus maus propósitos, para que não se exaltem. Quantos que cercando me levantam a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas e brasas vivas. Sejam lançados no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Pois não terá a firmeza na terra o homem de mau língua, e o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, o direito do necessitado. Assim os justos farão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia, e glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, não nos induza à tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estavam ouvindo. Que Deus abençoe todos vocês. Posso estar ouvindo a oração de vocês. A paz do Senhor Jesus para você, estou em França. Deus abençoe. Voltamos no próximo sábado, se assim Deus permitir. Ô Luiz, eu encontrei nessa semana aqui na Cajueira Sim. um ouvinte que eu ouvi um fã, mais um fã seu, que mora aí na região de Contentamento. Sim. Ele é Moisés, não sei se ele está ouvindo a gente pela internet, ele